Eu recomendo que vocês leiam ao artigo de ontem da revista Piauí. O título é "Vou intervir o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo". Isso se trata de alguns eventos que se desenrolaram no Brasil a partir do dia 22 de maio e que quase levaram a um golpe de Estado no Brasil, ou a tentativa de um golpe, na verdade, né? Porque a gente não sabe as consequências disso. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado para que vocês leiam essa reportagem, porque é assustadora e isso demonstra, na verdade, justifica a preocupação enorme que nós tínhamos já desde há muito tempo. E esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes disso, alguns recados e uma observação. A primeira coisa é, você que chegou aqui no canal agora ou já acompanha e não for inscrito, se inscreva aqui, torne-se um inscrito do canal, já curta esse vídeo também e confira o meu livro, lançamento, Minha Especialidade é Matar, que está em versão digital na Amazon e impresso já nas livrarias, e saiu também essa semana a tradução francesa desse livro. E a observação é o seguinte, quando eu falo aqui, ou quando eu critico aqui, teorias conspiratórias, isso não significa, isso não quer dizer que não haja conspirações, tanto no presente quanto no passado. Existem conspirações. Você tem grupos de pessoas, tanto no poder quanto fora, articulando para alguma razão secreta. Conspirações existem. As teorias conspiratórias são outra coisa, na verdade. São delírios das pessoas, muitas vezes, que juntam certas pontas soltas na realidade e elaboram uma teoria maluca para explicar uma possível conspiração. É ver conspiração, muitas vezes, onde elas não existem. Então, teoria conspiratória é uma coisa, conspiração é outra. E nesse caso em particular, dessa história exposta pela revista Piauí, o que você vê é a típica conspiração real, e da qual a gente tinha muito receio, na verdade. Então, para a gente entender como a gente chega até esse momento, né, na qual você tem o presidente da República, o Bolsonaro, cogitando a possibilidade, ou querendo, na verdade, né, mais do que cogitando, ele queria dar um golpe de Estado, ele queria intervir no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo passou a realizar certas decisões que impactavam no governo Bolsonaro, em influenciadores bolsonaristas também, ou seja, poderia chegar em algum momento, ou pode chegar, porque isso ainda está rolando, pode chegar aos filhos do presidente, como você tem agora um presidente que, de fato, quer dar um golpe de Estado. É a intenção dele. Como eu disse, a gente não sabe se ele tem as condições necessárias para isso, embora ele tenha um enorme suporte do Exército. Se você assistiu, por exemplo, ao último Greg News, você vê como há essa simbiose entre Exército e Poder Executivo, mais de 6 mil militares que compõem o governo Bolsonaro agora, mas essa mensagem sempre esteve presente na retórica bolsonarista. São quase 30 anos como parlamentar nos quais o Bolsonaro constantemente repetia isso. Eu vou pôr aqui duas cenas para vocês. Uma delas de 99, quando o Bolsonaro vai na televisão e diz o seguinte: se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. E essa outra cena aqui é do filho do Bolsonaro, o 03, o Eduardo Bolsonaro, dizendo isso. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Então aqui, e essa cena a gente já mostrou várias vezes, na verdade, então aqui a gente tem um padrão, né? A gente tem um sujeito que há pelo menos 30 anos diz que tem a vontade de um golpe de Estado no Brasil, que ele, se fosse presidente, fecharia o Congresso no primeiro dia, e essa foi uma das grandes preocupações nossas durante a campanha eleitoral. Parecia alarmista naquele momento para muita gente, embora a gente soubesse que isso não era alarmismo, porque os elementos estavam dados, e quando você lê o meu livro, por exemplo, que acompanha em tempo real a presidência do Bolsonaro, você vê que todos esses elementos estavam dados já, e você vê o filho do Bolsonaro, que chegou também a ser cogitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque ele fritou hambúrguer nos Estados Unidos e falava inglês da maneira tosca como ele fala. Why he didn't have a chance, and when he received stop this where this is it's the
Caralho, deu branco. Também repetindo algo parecido, que para fechar o Supremo bastaria levar um cabo e um soldado, sem desmerecer o cabo e o soldado, mandar um cabo e um soldado e prender os ministros do Supremo. Então, nessa reportagem da Piauí, o que você vê é justamente isso, a intenção do Bolsonaro de mandar, entre aspas, aqui um cabo e um soldado para fechar o Supremo, porque o Supremo estava tentando sabotar o governo Bolsonaro. Isso de sabotar é uma frase que saiu da boca do general Heleno, que foi gravada e que a gente ouviu. Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente, foda-se. Algumas pessoas minimizaram o risco do Bolsonaro à democracia. Disseram que ele não faria isso, que ele não tinha intenção de fazer isso, que era só retórico, mas a gente sempre considerou como sério isso. E aqui vale mencionar mais uma vez o livro do Ziblatt e do Levitsky, que é Como as Democracias Morrem, no qual eles falam claramente isso. Você pode ter um governante que parece ser moderado, que parece ser razoável, e depois que ele chega ao poder, muda totalmente e passa a adotar medidas autoritárias. Isso acontece. Você não pode esperar que um candidato com falas autoritárias chegue ao poder e mude e passe a ser moderado. Que era a expectativa, até onde eu percebo, de muitos jornalistas, de muitos influenciadores, de muita gente achando que o Bolsonaro só usava uma retórica inflamada, uma retórica militarista, uma retórica de agressividade na campanha eleitoral. Que uma vez que ele chegasse ao poder, ele se tornaria um político comum como qualquer outro presidente. Que ele seria constrangido pelas instituições, que ele passaria a adotar um tom conciliador. E essa era uma bobagem completa, isso nós sabíamos que não aconteceria. Inclusive, mesmo após a eleição dele, ele continuou usando tom de campanha. E isso é uma estratégia retórica, obviamente, né, para manter sempre as bases mobilizadas, para que você sempre esteja inflamado nas redes sociais defendendo o político, mas tem esse intuito de legitimar uma proposta autoritária do Bolsonaro. E a gente não pode minimizar os riscos disso. Uma coisa que o livro do Levitsky e do Ziblatt fala é que, atualmente, né, nos últimos anos, o modelo de destruição das democracias é diferente dos modelos dos anos 60, por exemplo, com golpes de Estado. Que isso já não acontece mais com tanta frequência quanto acontecia. Então hoje você tem corrosão das democracias de dentro para fora. Você tem políticos que vão atuando de modo aí minando as instituições, sabotando as instituições a um ponto que ele ocupa tudo, aparelha o Estado e assim ele fica perpetuamente no poder. Basta ver, por exemplo, o caso do Putin, né? O Putin está ali como presidente da Rússia há muito tempo e não vai ser tão cedo também. Inclusive é um dos exemplos dados no livro deles. O Putin, o Hugo Chávez, o Erdogan também, o Orbán, ou seja, são alguns casos de políticos populistas que aparelham o Estado e se perpetuam no poder. Essa certamente é a intenção do Bolsonaro. Embora, como ele é antiquado, intelectualmente atrasado também, a visão que ele tem de regime no Brasil é o regime militar. E ele sempre disse isso também. Ele sempre elogiou o passado militar no Brasil, sempre elogiou o golpe de Estado, a Revolução de 64, né, nos termos militares. E temos que dizer também que em 64 o povo todo pedia que os militares assumissem. As mulheres nas ruas, a Igreja Católica, a OAB, toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, os empresários e agricultores, que ninguém aguentava mais aquele estado de coisa, que nós estávamos à beira da comunização no nosso país. E complemento, né? Pessoal que fala em ditadura. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. E você tem também essa retórica interna dentro das Forças Armadas. Em comunicados internos, por exemplo, quando você vê o clube militar homenageando o passado, homenageando o 64, você vê como essa retórica está presente nas Forças Armadas e certamente há uma mentalidade, pelo menos em um segmento das Forças Armadas, de que elas são, de fato, o poder moderador. Nessa reportagem da Piauí, eles mostram a progressão dessa crise institucional no Brasil e como chegou muito perto, de fato, de Bolsonaro tomar a decisão de intervir, de usar as Forças Armadas contra o Supremo, de depor os ministros, retirar os ministros, prender os ministros, sei lá o que ele queria fazer, e assim poder controlar todo o aparato estatal. E como ele foi contido por alguns ministros militares que acharam que não era a hora. Eu vou ler aqui um trechinho que fala justamente isso, né? Do general Heleno dizendo o seguinte: não é o momento para isso. E essa frase, embora ela pareça salvar o Brasil durante um período, né? Não é o momento para isso. Isso demonstra como esse momento pode vir a acontecer no futuro. Não era momento agora, em maio ou em junho, mas pode ser que esse momento venha
depois. E é justamente essa enorme preocupação que a gente tem, de que, em alguma circunstância, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o governo Bolsonaro, encontre justificativas, encontre um pretexto para poder radicalizar. E essa é outra coisa que o Greg News aponta no último episódio, quando ele fala sobre essa ameaça comunista, né, durante o regime militar e como eles precisavam criar situações para justificar essa perseguição aos comunistas que simplesmente, com exceção de alguns grupos armados isolados, não tinha nenhum impacto, nenhuma relevância na sociedade brasileira. Tudo o que eles precisam é de um pretexto razoavelmente sólido para que eles possam radicalizar. E eu imagino que isso possa passar talvez pela prisão ou pela cassação dos filhos do Bolsonaro de seus cargos. Isso decorrente da investigação sobre fake news, que eles estão agora envolvidos até o pescoço. Isso pode passar pelo esquema de rachadinha do Flávio Bolsonaro, que também, bem, vai e volta, né? É um processo que parece que não avança, e ontem mesmo o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista no qual ele reconhece que um amigo PM pagou de fato uma conta dele de alguns milhares de reais aqui, né? E não sei se vocês têm esses amigos, mas eu não tenho amigo que vá pagar minha conta, meu boleto de 16 mil reais. Então, eles estão enrolados até o pescoço, eles sabem que em algum momento algum tipo de investigação vai chegar até eles, porque eles têm esse histórico. E aí que está a questão. Será que as instituições serão sólidas o suficiente para resistirem ao Bolsonaro? Essa era a dúvida que a gente tinha na campanha eleitoral, essa é a dúvida que a gente tem agora. Eu só quero traçar um paralelo aqui importante, né, que é sempre importante mencionar isso porque tem relações com o Brasil também e estabelece um modelo, estabelece um padrão de comportamento para o Bolsonaro posteriormente. Esse ano haverá as eleições nos Estados Unidos. O Trump está lá concorrendo à reeleição, talvez não ganhe por causa da pandemia, por causa do modo como ele lidou com a pandemia, a crise econômica, então sim, são vários fatores que estão agora prejudicando uma eventual reeleição do Trump, embora ele possa ganhar também. Então a gente não sabe, está meio cedo para determinar isso, mas pode ser que ele não ganhe. E quando perguntado se ele deixaria o cargo, se ele faria uma transição tranquila após perder a eleição, ele disse que não sabia. E há uma enorme preocupação dos Estados Unidos em relação a isso, de que ao perder a eleição, o Trump não aceite o resultado. Ele já anunciou que há uma suspeita de possível fraude nos votos por correio, que é um procedimento que existe nos Estados Unidos, de você remeter o seu voto pelo correio. Não precisar presencialmente ir até a sessão eleitoral para votar, ainda mais na pandemia. Então acaba sendo uma alternativa para que pessoas fiquem em casa e não se exponham ao contágio. E ele disse que pode ter fraude nisso. Basta lembrar, por exemplo, o caso do Bolsonaro também. Durante a campanha eleitoral ele falava isso, né? Que se ele não ganhasse a eleição, que as urnas eletrônicas teriam sido fraudadas. Então era alguém que já disputava o resultado da eleição, que já contestava uma possível derrota dele antes mesmo do resultado eleitoral. Então, no caso do Trump em particular, a preocupação é que ele não aceite o resultado do pleito, caso ele perca. E isso poderia levar a uma fratura do país. Basta nos lembrarmos que os Estados Unidos foi um país que, no século XIX, entrou numa guerra civil. Dezenas de milhares de americanos, centenas de milhares morreram nessa guerra civil. Então é um país que, tradicionalmente, você tem uma transição de poder sem problemas, sem grandes questões, nas quais rapidamente o candidato que perde reconhece a sua derrota e aceita a vitória do outro, e já na campanha eleitoral você tem um candidato que diz que não sabe se vai aceitar o resultado da eleição, que pode haver fraude. Então, dependendo do que acontecer nos Estados Unidos, caso o Trump perca, por exemplo, isso vai impactar na relação do Brasil com os Estados Unidos, e isso vai mandar um sinal, as consequências disso também, vai mandar um sinal para o Bolsonaro no futuro. Então, supondo que ele não faça nada, que ele não tente dar o golpe, como ele queria já em maio desse ano. E aqui recomendo de novo, leiam a reportagem da Piauí, porque vocês vão ver aqui quão perto o Brasil chegou de um golpe de Estado nesse ano agora, meses atrás. Como o Trump proceder nessa eleição vai mandar o sinal para a eleição futura do Bolsonaro. Eu acho que tem pouquíssimas chances do Bolsonaro ser impeachmentado até o final do mandato dele, pouquíssimas chances. O Rodrigo Maia deu uma entrevista para o Roda Viva Semana, já demonstrou que não tem a menor pretensão de avaliar os processos de impeachment na mesa dele, ou seja, não vai ter impeachment do Bolsonaro. Tem um processo de cassação da chapa no TSE, nós também não sabemos qual será a decisão do TSE, mas não sei, realmente eu acho muito difícil que eles comprem a briga direta, frontal com o Bolsonaro, ainda mais sabendo que ele tem esse perfil de que, caso haja uma decisão contrária a ele, que ele vá tentar dar um golpe. E isso pode também, assim como nos Estados Unidos, pode fraturar o Brasil, pode levar a algum tipo de violência, algum tipo de
reação das Forças Armadas, que estão alinhadas ao Bolsonaro em grande parte. Esse é o grande problema. Como eu disse aqui, me referindo ao Greg News, são mais de 6 mil militares loteados em cargos no governo Bolsonaro, ou seja, a gente não pode negar que há uma íntima relação entre Forças Armadas e Bolsonaro, e isso é altamente problemático e preocupante. Então, no eventual cenário de que decisões que afetem Bolsonaro, família Bolsonaro ou governo Bolsonaro, é difícil imaginar que ele não tente reagir. E a reação, a gente sabe que pode vir. Principalmente num país como o Brasil, que tem um longo histórico também de golpes de Estado, de intervenções militares, de participação de militares na política. Então é muito difícil imaginar que o Bolsonaro vai cair sem atirar. E numa futura reeleição do Bolsonaro também, né, numa campanha eleitoral do Bolsonaro, como eu disse, a resposta do Trump vai estabelecer o padrão para o Bolsonaro adotar no futuro. Se ele vai aceitar ou não o resultado eleitoral, caso ele perca no futuro, se ele vai ser reeleito ou não, a gente não sabe, tem muito chão pela frente ainda, ele pode se reerguer. É alguém cuja popularidade tem crescido na pandemia, por incrível que pareça. É um sujeito que abandonou o país para o vírus, simplesmente lavou as mãos, que agiu contra a população brasileira e que pode sim, graças, à manipulação que eles fazem dos dados, dos fatos, da realidade, ao uso das redes sociais, à ignorância do eleitorado também, pode sim vir a se reeleger no futuro. Essa situação descrita na revista Piauí era aquilo que nós temíamos. Era um governo, um presidente que antagonizaria as instituições e que não estaria disposto a abrir mão de nada. E que em qualquer momento, quando confrontado, poderia sim tentar radicalizar. Nesse caso em particular, ele foi convencido a não fazer isso por ministros dele, ministros militares. Mas vale repetir a frase do general Heleno aqui: não é o momento para isso. Essa frase, em vez de reconfortar, ela assusta, porque pode ser sim que em outras circunstâncias seja o momento. E aí sim será um Deus nos acuda. Eu quero saber se vocês leram essa reportagem da Piauí, se vocês tinham lido ontem, porque de fato é assustadora. E se vocês viram o Greg News também, porque essa reportagem e o Greg, eles estão bastante alinhados nesse sentido de você ver a importância que os militares têm no governo Bolsonaro, como eles estão entranhados nesse governo e como eles não vão recuar nem deixar o posto por qualquer trivialidade. Ou seja, a gente tem muitos motivos para se preocupar, já tinha antes, já tinha em 2018 na campanha eleitoral, e agora com esse sujeito no poder, com tantos militares alinhados a ele, certamente ele não vai largar o doce tão facilmente. Me digam o que vocês pensam aí sobre esse assunto, como vocês leem esse cenário, deixe embaixo aqui esse comentário, deixe o joinha, assine o canal, torne-se membro do canal também para dar um suporte aqui, confira o meu livro novo, Minha Especialidade em Matar, que está em português, em e-book na Amazon e impresso na editora também, nas livrarias, e também a tradução francesa agora, disponível na Amazon francesa. Me digam o que vocês pensam aí e até mais. Tchau!